É. Então, começou a gravação. Boa noite a todos. Eu vou iniciar a aula de hoje lendo um texto de Augusto de Campos a respeito da poesia de Ezra Pound. Semana passada, nós estudamos, sobretudo, o Ezra Pound, crítico literário, teórico da literatura, tradutor, estudioso. Hoje vamos abordar a poesia de Pound. Augusto escreve: a obra poética de Pound está praticamente distribuída em 2 volumes, Persone e Te Cantos. Podemos dizer que em Persone, Pound reuniu a sua poesia lírica, enquanto Te Cantos reúne a sua épica, ainda que seja uma poesia épica sem enredo, como veremos daqui a pouco. Diz Augusto, reúne o primeiro toda a sua produção anterior aos cantos ou cantares, poema épico inacabado a que Pound dedicou mais de 50 anos. A ideia das persone, ou máscaras, em grego, poundianas, foi muito bem descrita por Mário Faustino. Abre aspas. A poesia menor de Pound. O primeiro volume importante dessa poesia foi publicado sob o título Persone. Quando Ezra Pound reuniu num só volume todos os seus poemas, exceto os cantos, que ele hoje prefere chamar de cantares, deu-lhe também o nome de persone. Persona, máscara, sons através de, para fazer um poema máscara, uma persona. O trabalho é tanto de crítico como de poeta. A persona, um ator, um ser vivo, um role, fala pelo poeta de coisas e pessoas que este considera relevantes. Donde um trabalho de escolha, um trabalho de crítica, de seleção do passado e do presente, de coisas e pessoas a serem postas em ação através da máscara, donde, mais uma vez, a unidade da obra de Pound, como crítico, como poeta e como tradutor. As primeiras personas de Pound, as máscaras dos provençais, dos toscanos e de Villon, coincidem com o primeiro objeto geral de seu interesse crítico, a tradição literária das línguas neolatinas, inclusive do português. Em 1956, traduzimos seu penetrante ensaio sobre Camões. Fecha aspas, fim da citação de Mário Faustino. Este ensaio a respeito, a Noelle está tentando entrar. Então, este ensaio sobre Camões foi traduzido e publicado no Brasil num volume chamado A Arte da Poesia, que reúne vários ensaios de Pound. Muito bem. Adolfo Casais Monteiro suscitou, certa vez, a hipótese de uma aproximação entre as personas de Pound e os heterônimos de Fernando Pessoa. O paralelo é, sem dúvida, instigante, mas o exame em profundidade dos 2 artifícios revela atitudes poéticas diversas. As personas de Pessoa são, na verdade, personalidades fictícias, projetadas do próprio poeta, de dentro para fora. Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis,
a Santíssima Trindade poética em que se hipostasiou o poeta. São três pessoas distintas numa só pessoa. Pode-se falar tranquilamente da poesia de cada um deles como um todo, como um corpus, até certo ponto independente da obra assinada por Fernando Pessoa. Já as máscaras de Pound correspondem, com a exceção, talvez única, de Mauberley, a pessoas reais, de poetas que falam em sua própria linguagem, através de Pound. Tino, Bertrand de Born, Villon, Heine, Laforgue, Corbière, etc. Abrindo um parênteses na citação de Augusto de Campos, é como se Pound fosse um médium, né? Um cavalo, como se diz em alguns cultos afro-brasileiros, e ele recebesse as entidades, né? De Tino, Bertrand de Born, Laforgue e outros poetas que ele admirava. Daí a sua multiplicidade, que impede se constituam numa personalidade acusada, autônoma ao nível dos heterônimos. São ainda dramatis personae, né? Máscaras dramáticas, como as de Robert Browning, de onde procedem, qualificadas, porém, por um novo e definido propósito crítico. Toda a tradução criativa é uma espécie de persona assumida pelo tradutor. E, nesse sentido, o Fernando Pessoa, tradutor de Annabel Lee, de Edgar Allan Poe, está mais próximo, como pessoa, entre aspas, das personae poundianas que os seus próprios heterônimos. Lembrando que, como vimos na semana passada, Pound considerava a tradução uma atividade criativa em nível de igualdade com o texto original. Então, se eu traduzo um poema de Rimbaud, de Eliot ou do próprio Pound, a minha tradução é uma leitura crítica e criativa. E quando ela é bem-sucedida, do ponto de vista estético, ela tem uma certa autonomia, como se fosse um poema de minha própria autoria, em estado de igualdade com o texto original. Daí que vem, inclusive, as teorias de Augusto e Haroldo de Campos sobre a recriação ou transcriação poética. Destas estaria mais perto Alfred Venison. Não vou pular esse trecho. Através de suas máscaras, que mais tarde irão povoar, em muitas vozes e dicções, o mosaico intemporal dos cantos, Pound pratica exercícios de estilo em todas as dimensões da poesia: fanopeia, melopeia, logopeia. A fanopeia iria ser o parâmetro mais acentuado na fase do imagismo, o movimento lançado por Pound em 1912, depois diluído e açucarado pelo emigismo, de M. Lowell e outros autores. É a nota dominante dos poemas chineses de Katai e, obviamente, do poema Fanopeia, assim como dos poemas minuto, do tipo Numa Estação do Metrô, ou daquele Papyrus, que tanto escandalizou e enfureceu o antimodernista Robert Graves, com suas linhas interrompidas. Spring, Too Long, Gongula.
Gôngula, nome de uma jovem celebrada por Safo. Nestes e em muitos outros poemas curtos, Alabastro, Cantos Plenos, etc., Pound assimila a técnica do haikai, a logopeia sintética dos epigramas greco-latinos. A respeito de Katai, há uma tradução interessante que foi publicada em Portugal, né, pela editora Relógio d'Água, com tradução de Walter Cunha. Ele traduziu do inglês para o português aqueles poemas chineses traduzidos por Pound, recordando que Pound não tinha conhecimento nem da língua chinesa, nem de traduções para outros idiomas, mas, mesmo assim, ele conseguiu resultados poéticos notáveis. Prosseguindo. A melopeia preside os poemas de extração toscano-provençal, como Tino, Sestina Altaforte, Pierre Vidal Velho, mas pode-se combinar a dimensão panopaica na versão da anônima Alba, provençal, ou na da Ode 274 da Antologia de Confúcio, unindo olho e ouvido num só vórtex poético. Abrindo um parênteses aqui. Pound criou essa categoria, aliás, essas três categorias, né? Melopeia, panopeia, logopeia, para fins didáticos, né? Para o estudo daquelas modalidades poéticas em que predominava a imagem ou o som ou a ideia. Mas isto não significa que um poema logopaico não possa ser bastante musical, ou que um poema imagético não tenha um pensamento reflexivo. Você pode, inclusive, unir essas três coisas num só poema, o que grandes poetas, como o próprio Pound, era capaz de fazer. A logopeia, que alcança já uma de suas expressões mais perfeitas em Portrait d'une femme, retrato de uma mulher, de uma senhora, desatar-se-á plenamente nos epigramas cheios de humor e de verve crítica de lustra, como em O Olho que Vê, Nossos Contemporâneos, Soirée e tantos outros, para reaparecer mais tarde na magistral homenagem laforguiana ao poeta Propercio. Panopeia, melopeia e logopeia, sob a perspectiva cada vez mais acentuada da dimensão visual, identificada à sintaxe interna do ideograma chinês, agem combinadamente em Mauberley e, acima de tudo, nos cantos, em relação aos quais muitos dos poemas anteriores e, em certa medida, o próprio Mauberley, podem ser tidos como sketches, estudos de dicção e impostação. Então, esse é o texto que Augusto de Campos escreve como introdução à antologia que ele ajudou a organizar, com poemas de Ezra Pound. Por favor, desliguem o áudio. A respeito de Persone, eu gostaria de ler o poema intitulado Tino, que faz referência a um poeta guelfo, amigo de Dante e adepto do doce estilo novo.
Então, o título do poema é o nome do próprio poeta. Aliás, isso vai se repetir várias vezes nos poemas de Persone, em que o nome do poeta, como Pierre Vidal Filho, é utilizado como título da composição poética. Então, vamos ler o poema Tino. Campanha italiana, 1309, em plena estrada. Arre! Já celebrei mulheres em 3 cidades, mas é tudo a mesma coisa, e cantarei ao sol. Lábios, palavras, e lhes armamos armadilhas. Sonhos, palavras, que são como joias, estranhos bruxedos de velha divindade. Corvos, noites, carícia, e eis que não o são, já se tornaram almas de canção. Olhos, sonhos, lábios, e a noite vai-se. Em plena estrada, uma vez mais, elas não são. Esquecidas em suas torres de nossa toada, uma vez por causa do vento, da revoada, sonham rumo de nós, e suspirando dizem: ah, Cetino, apaixonado Tino, o de olhos enrugados, alegre Tino, de riso rápido, Tino ousado, Tino zombeteiro, frágil Tino, o mais forte de seu clã bandoleiro, que bate as velhas vias sob o sol, Cetino do alaúde, a que voltasse. Uma vez, 2 vezes, 1 ano, e vagamente assim se exprimem. Tino, Tino Pounese, o cantor, não é dele que se trata? Ah, sim, passou uma vez por aqui, sujeito atrevido, mas são todos a mesma coisa, esses vagabundos. Teste. As canções eram dele ou cantava as dos outros? Mas e o senhor, meu senhor, como vai a sua cidade? Mas e o senhor, meu senhor? Bah, por piedade! E todos os que eu conhecia estavam fora, meu senhor, e tu eras tino sem terra, tal como eu sou, o sinistro. Já celebrei mulheres em 3 cidades, mas é tudo a mesma coisa. E cantarei do sol, e a maioria delas tinha olhos cinzentos, mas é tudo a mesma coisa. E cantarei do sol. Polo Foibel, panela velha, tu, glória da égide dos Zeus do dia, escudo da azul aço, o céu lá em cima, tem por chefe tua rútila alegria. Polo Foibel, ao longo do caminho, faze do teu riso nossa chanson, que teu fulgor ofusque nossa dor, e que o choro da chuva tombe sem som. Buscando sempre o rastro recente, rumo aos jardins do sol. Já celebrei mulheres em 3 cidades, mas é tudo a mesma coisa. E cantarei das aves alvas, nas águas azuis do céu, as nuvens, o borrifo de seu mar, na excelente tradução de Mário Faustino. Vamos verificar algumas características, né, desse poema, composto como se fosse um poema de Tino, mas sob a interpretação crítica do próprio Pound. É, assim, um diálogo de Pound com a poesia de Tino. A primeira coisa que nós verificamos é uma linguagem bastante substantiva, concreta,
sem adjetivos desnecessários, uma linguagem paratática, que muitas vezes dispensa, né, artigos, conjunções, preposições, verbos, ou qualquer outro elemento de ligação. Por exemplo, aqui, lábios, palavras, e lhes armamos armadilhas. Sonhos, palavras, corvos, noites, carícia, olhos, sonhos, lábios. Sempre que nós temos uma enumeração de substantivos, por exemplo, em um verso, nós estamos diante da parataxe, ou da linguagem paratática. Junto com isso, temos uma musicalidade muito evidente, né? E nessa musicalidade, o uso livre das rimas e a ausência de uma regularidade métrica, justamente porque Pound faz um diálogo crítico contínuo, e o que ele traz para o seu poema não é a métrica, não é a distribuição das rimas, mas aqueles elementos que ele considera mais interessantes na poesia de Tino, sobretudo a musicalidade. Temos aqui também a anáfora utilizada para efeito de ritmo, como aqui. Se Tino, apaixonado Tino, o de olhos enrugados, alegre Tino, de riso rápido, Tino ousado, Tino zombeteiro, frágil Tino, o mais forte de seu clã bandoleiro. E embora não haja métrica e o uso da rima seja bastante livre, Pound consegue aqui uma extrema musicalidade e utiliza, inclusive, o coloquialismo, como nesta estrofe. Tino, Tino Polnese, o cantor, não é dele que se trata? Sim, passou uma vez por aqui, sujeito atrevido, mas são todos a mesma coisa, esses vagabundos. Peste. As canções eram dele ou cantava as dos outros? Mas e o senhor, meu senhor, como vai a sua cidade? Essa estrofe se encontra entre aspas. Isto porque, embora o poema comece em primeira pessoa e também finalize em primeira pessoa no monólogo do próprio Tino, Pound introduz dentro desse monólogo uma citação de pessoas que teriam conhecido Tino, ouvido falar dele, e que comentam a respeito, né, de um modo bastante pouco gentil, né, inclusive insinuando que os poemas não eram de sua autoria. Lembrando que, na Idade Média, havia uma distinção entre o trovador e o menestrel. O trovador escrevia os poemas, compunha as melodias, já que os poemas eram cantados, mas o trovador não necessariamente cantava as suas canções, enquanto o menestrel era aquele que podia ser poeta ou não, mas ele era, sobretudo, o cantor. E, no final, o poema retoma o início, né, num movimento circular. E já celebrei mulheres em 3 cidades, mas é tudo a mesma coisa. E cantarei das aves alvas, nas águas azuis do céu, nas nuvens o borrifo de seu mar. Então, é um poema circular, né, que começa e termina com essa exclamação do Tino, que pode ser entendida, sob olhos contemporâneos, como uma certa ironia em relação ao próprio lirismo. Muito bem. Eu preparei aqui um texto para vocês, mas antes disso, vamos ler mais alguns poemas.
A tumba em Acre-Saar. Sou tua alma, Nicópites. Tenho velado estes 5 milênios, e teus olhos mortos não se moveram, nem responderam nunca ao meu desejo. Não incandescem com meu corpo, nem com açafrão. Vê, a relva leve se estendeu sobre teu leito e te beijou com 1000 línguas de grama. Porém, não tu a mim. Tenho em vão decifrado o ouro sobre o muro e extenuado o pensamento sobre os signos. Nada existe de novo em todo este lugar. Tenho sido gentil, vê, deixei as jarras seladas, com medo que acordasses reclamando por teu vinho, e tuas vestes mantenho-as brandas sobre ti. Ah, desmemoriado, como houvera eu de te esquecer? O mesmo rio de anos atrás. O rio? Eras então bem jovem, e 3 almas vieram sobre ti, e eu vim e penetrei em teu corpo e as expulsei. Tenho vivido intimamente contigo, tenho convivido, acaso não fui eu quem tocou tuas palmas e as pontas de teus dedos? Penetrou, e através de ti, e até os teus calcanhares? Como pude eu entrar? Não era eu tu e em ti? E nenhum sol vem descansar minha vigília, e sou dilacerada pelos 1000 dentes da noite, e luz nenhuma cai sobre mim, e tu não dizes palavra alguma, dia após dia. Ah, que eu poderia fugir para longe, a despeito dos signos, e todo o seu ardiloso lavor sobre a porta, para longe, através dos campos verde-vítreos. Porém, tudo está quieto, eu não irei. Tradução de Augusto de Campos. Muito bem, este é um poema bastante cifrado, desde o título. Segundo Gerd Schmidt, ideias egípcias sobre a vida após a morte estão presentes em A Tumba em Acre-Saar. A fonte direta de Pound parece ter sido o trabalho de Budge sobre a magia egípcia, que apareceu em 1899. Uma chave de interpretação é fornecido por uma oração em um amuleto, chamado hipocéfalo, da coleção de antiguidades egípcias de Lady Mo. Budge publicou o texto em 1896 e citou em seu livro A Magia Egípcia. A oração, que é dirigida ao deus Amon, contém a frase: eu sou a alma poderosa de forma cor de açafrão. É difícil imaginar uma alma com cor de açafrão, mas a ideia parecia ter um certo apelo para Pound. No livro de Budge, há também uma reprodução da vinheta que, no Livro dos Mortos, ilustra o Feitiço 89, intitulado A União da Alma ao Corpo no Submundo. A ilustração mostra o corpo mumificado, deitado em um esquife, com a alma do falecido pairando acima dele, na forma de um pássaro de cabeça humana. Uma situação que, mais ou menos, é similar à situação descrita no poema de Pound. A alma, para os egípcios, era composta de 8 partes imortais ou semidivinas que sobreviviam à morte. Portanto, as 8 partes imortais
mais o corpo, completariam as 9 partes do ser humano. São estas partes espirituais: Ka, Ba, Ak, Sahu, Sequem, Ab, Ren e Shuit. Então, o poema de Pound é embebido desse mergulho que ele fez na egiptologia. Assim como Haroldo de Campos, que pouco tempo antes de morrer, encomendou um dicionário de hieróglifos em Londres, porque ele pretendia estudar e traduzir poesia egípcia antiga. Mas, infelizmente, ele faleceu antes de iniciar esse trabalho. Já em outro poema, intitulado E Assim em Nínive, já num âmbito assírio, nós temos os seguintes versos. E num outro paralelo com Haroldo, né? Que no livro O Alto do Possesso faz várias referências à Assíria e à Babilônia. Muito bem. Sim, sou um poeta, e sobre minha tumba donzelas hão de espalhar pétalas de rosas. E os homens, mirto, antes que a noite degole o dia com a espada escura. Veja, não cabe a mim, nem a ti, objetar, pois o costume é antigo, e aqui em Nínive já observei mais de um cantor passar e ir habitar o horto sombrio, onde ninguém perturba seu sono ou canto. E mais de um cantou suas canções, com mais arte e mais alma do que eu. E mais de um agora sobrepassa, com seu laurel de flores, minha beleza combalida pelas ondas. Mas eu sou um poeta, e sobre minha tumba todos os homens hão de espalhar pétalas de rosas, antes que a noite mate a luz com sua espada azul. Não é, Raana, que eu sou mais alto, ou mais doce que os outros. É que eu sou um poeta e bebo vida, como os homens menores bebem vinho. Raana significa primeiro raio do sol. Este pode ser considerado um poema epitáfio, um poema elegia, como se Pound fosse um autor assírio. E o final do poema é hedonista. Dirce está esperando para ingressar. Dirce, bem-vinda. Vamos ler mais um poema lírico de Pound e, em seguida, começaremos a leitura e discussão dos cantos. Muito bem. Portrait d'une femme, retrato de uma senhora, retrato de uma mulher. Tua mente e tu são nosso mar sargaço. Londres te revolveu nestes 20 anos. Reluzentes navios legaram-te por paga uns resquícios esparsos, ideias, bate-papos, estranhos mastros de sabedoria, embaçados artigos de comércio, homens de espírito a ti acorreram, à falta de alguém mais. Por favor, desliguem o áudio. Foste sempre a segunda. Difícil. Trágico? Não. Preferiste isso ao lugar comum. Um sujeito qualquer, insípido e submisso, uma inteligência média e com um pensamento a menos cada ano. Sei que és paciente e já te vi imersa horas quando algo poderia vir à tona. E agora pagas. Sim, sobejamente pagas. Tu és uma pessoa de certo interesse. Alguém chega-se a ti
que leva a um lucro estranho, troféus içados, uma opinião peculiar, eventos sem sentido, e uma história ou duas, ávidas de mandrágoras, ou de duas outras coisas, que podiam ser úteis, porém nunca o são. Não cabem em lugar nenhum, de nada valem, nem encontram sua hora à passagem dos dias. O antigo, o belo, o opaco, o pomposo lavor, os ídolos e âmbares e adornos raros. Assim são tuas ricas e imensas reservas. Mas provisão marinha de coisas efêmeras, nessas alertes selvas já semi-encharcadas, com mais novas e mais gloriosas bagatelas. Com licença, professor. A Dirce que está com o microfone aberto. Dirce, com a sua permissão, eu vou dar mute. Pronto. Depois, quando você for perguntar ou comentar alguma coisa, aí sem problemas, né, pode ligar novamente o áudio. No lento flutuar em vária luz e treva, não existe nada, no todo e em tudo, nada que inteiramente seja teu. Tal, no entanto, és tu, com tradução de José Lino Grunewald. Este poema retrata uma imagem obscura de uma mulher que reside em Londres há 20 anos, a partir de metáforas do mar que descrevem a ela e as suas relações com outras pessoas, chamadas de luzentes navios ou de mastros de sabedoria. Tais pessoas podem ser filósofos, escritores ou intelectuais de quem ela é amante. Foste sempre a segunda, diz o verso, mas ela prefere isso ao casamento monótono. Pound escreveu esse poema em versos brancos, em métrica de 5 sílabas, ao invés do verso livre que ele praticava na época. O mar Sargasso é conhecido por reunir grande quantidade de algas e detritos, assim como essa mulher é conhecida por colecionar boatos, fofocas e ideias sem importância. O mar, que está sempre em movimento, também representa a relutância dessa mulher em se fixar em alguma situação ou com alguém. O mar não pertence a ninguém, assim como a mulher, e, ao mesmo tempo, nada e ninguém pertence a ela. É um poema mais prosaico dentro da temática de Pound e, ao mesmo tempo, pela sua ironia, recorda um pouco os poemas de Jules Laforgue e Tristan Corbière, assim como o seu prosaísmo, né? A sua dicção mais coloquial. Bem, estes são alguns exemplos da poesia lírica de Pound. Agora, vamos falar um pouco sobre a sua época. Ezra Pound escreveu o seu poema longo, Os Cantos, durante mais de 5 décadas, desde 1917 até a sua morte em 1972. É um work in progress, ou obra em progresso, assim como Finnegan's Wake, de James Joyce, ou As Galáxias, de Haroldo de Campos. Um texto literário que recebe sucessivos cortes, acréscimos, modificações, e tem a sua publicação esporádica de alguns fragmentos em jornais e revistas,
até sua revisão final e publicação em livro. Esse tipo de composição tem um caráter dinâmico, mutável, e dispensa um centro narrativo em favor de uma dispersão referencial. Por isso mesmo, a sua estrutura se aproxima do conceito de obra aberta de Umberto Eco, pois permite diferentes caminhos de leitura e interpretação, ao contrário da obra fechada, que tem um desenvolvimento linear, do tipo início, meio e fim, com unidade de tempo, espaço e ação, tal como acontece no romance realista. O poema longo de Pound, ao contrário dos princípios clássicos, apresenta uma sucessão de narrativas isoladas, que acontecem em diferentes dimensões de tempo e espaço. Ele incorpora fatos históricos, relatos lendários ou mitológicos da Grécia Homérica, da Idade Média Europeia, da China, da dinastia Tang, sem oferecer qualquer verossimilhança ou preocupação cronológica. Nesse sentido, podemos entender os cantos, ou cantares, cujo título, aliás, remete à música, ao poema épico e às cantigas dos trovadores, ao conceito de ideograma, ou seja, a montagem e justaposição de signos. Assim como no cinema, a montagem se refere à sequência de planos intercalados por cortes, e na escrita chinesa temos a justaposição de diferentes caracteres para a representação de uma coisa. No poema de Pound, temos esse mesmo encadeamento de movimentos líricos, de caráter fragmentário e sem coesão, mas que, no seu conjunto, formam uma ampla metáfora da história, da poesia e também das ideias do poeta norte-americano em relação à economia, política, ética e à própria literatura. Este é um poema enciclopédico, só comparável à Divina Comédia de Dante. E assim como acontece no poema do Vate Italiano, sua escrita é clara, precisa, objetiva. Se há dificuldade, ela se encontra no plano referencial, nas infindáveis citações que Pound faz de Homero, Confúcio, Propércio, Libai e outros poetas ou pensadores que aparecem em seu poema, inclusive como personagens. O título do poema, bem como a sua divisão interna em 120 cantos, nos faz pensar no poema épico, como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, a Eneida, de Virgílio, ou os Lusíadas, de Camões. A diferença está no fato de que a épica, segundo Aristóteles, é a poesia que conta uma história, e aqui estamos diante de uma épica sem enredo, como afirmou Hugh Kenner, ou ainda de uma rapsódia, palavra que Mário de Andrade usou para definir Macunaíma, uma coleção de diferentes histórias, sendo que na música a rapsódia é uma suíte de danças. Outra comparação possível seria com a polifonia, que na música erudita significa diferentes melodias executadas ao mesmo tempo. Em seu estudo sobre a poesia de Pound, Augusto de Campos escreve o seguinte:
a respeito dos cantos. Abre aspas. A narração de índole fragmentária, alógica, atemporal, descontínua e, portanto, econômica e ecumênica, ao contrário da narração unívoca e contínua, se impôs como método formal adequado para a mente contemporânea, habituada pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de produção de comunicação, a digerir o máximo de informação no mais breve espaço de tempo. Talvez por isso, uma moderna retomada do gênero poético narrativo. Os cantos começaram hesitando entre os modelos da Odisseia, da Divina Comédia e das Metamorfoses, para terminar, a partir dos cantos pisanos, mais como estas, ou seja, as Metamorfoses de Ovídio, num jorro alucinante de eventos, aparentemente disparatados. O primeiro canto do poema de Pound é uma tradução para o inglês da versão latina do canto 11 da Odisseia de Homero. Portanto, é a tradução da tradução da tradução, que é uma descrição da descida de Ulisses ao reino infernal do Hades e sua conversa com o adivinho Tiresias. Ao se apropriar dos versos homéricos pela via paródica, intertextual, o poeta norte-americano afirma o valor da tradução criativa como obra autoral, em igualdade de condições com o texto original, ao mesmo tempo que veste a máscara de Homero e faz uma releitura da viagem de Ulisses, que aparece no poema de Pound como a epopeia da linguagem. Nesse sentido, poderíamos fazer uma comparação com aquele conto de Jorge Luiz Borges, Pierre Menard, o autor do Quixote. Acredito que todos já leram o conto. Uma coisa é Cervantes escrever Dom Quixote no século XVII. Outra coisa é um francês, na primeira metade do século XX, escrever o Quixote. É um outro contexto histórico, mesmo que as palavras sejam rigorosamente as mesmas, todas as linhas, todas as vírgulas, mesmo que o texto seja 100% idêntico. O fato de o livro de Cervantes ser reapresentado como uma obra do século XX muda toda a sua leitura e interpretação. Do mesmo modo, quando Ezra Pound traduz um canto de Homero e o introduz no seu próprio livro como se fosse um poema autoral, ele tira esses versos do seu contexto original, da Grécia Homérica, e leva esses versos para um outro contexto e para uma outra obra. Daí, o seu sentido muda completamente. A leitura que nós vamos fazer deste canto é muito diferente daquela que nós faríamos lendo a Odisseia de Homero. Então, vamos ler o canto 1 dos cantos de Pound, que corresponde ao canto 11 da Odisseia. E descemos, então, para o navio, equília contra as ondas, rumo ao mar divino. Içamos mastro e vela sobre a nave negra, ovelhas a bordo, e também nossos corpos, pesados de pranto, e os ventos da popa nos lançaram ao largo,
as velas infladas, por arte de Circe, a de bela coifa. Coifa significa touca. Já pela leitura desses primeiros versos, nós já identificamos no poema homérico a poética de Pound. A linguagem precisa, clara, substantiva, nenhuma palavra faltando ou sobrando, a musicalidade, o uso das aliterações, das assonâncias. Agora, isto é porque nós estamos lendo o poema homérico sob a ótica de quem conhece a poética de Ezra Pound. Sentados no meio do barco, vento premindo o leme, a todo o pano singramos até o fim do dia. Sol como ao sono, sombras sobre o oceano. Belo verso, com esse recurso da aliteração em S e a assonância em O. Sol como ao sono, sombras sobre o oceano, e a aliteração em R. Chegamos ao limite da água mais funda, as terras cimerianas, cidades povoadas, cobertas de névoa espessa, jamais devassada. Por brilho do sol, nem quando tende as estrelas, nem quando volve o olhar do céu, treva a mais negra sobre homens tristes. E notável aqui a união entre a musicalidade e a imagética. Reflui o oceano. Chegamos ao lugar predito por Circe. Aqui cumpriram os ritos Perimedes e Euríloco, puxando a espada do flanco. Cavei o fosso de um côvado de lado. Vertemos libações a cada um dos mortos. Hidromel primeiro, depois vinho doce, água e farinha branca. No Brasil, nós temos o costume de dar uma pinga para o santo, né? Nós vamos beber alguma bebida alcoólica e jogamos no chão um pouquinho que é para o santo, né? Os gregos tinham um costume similar. E quando em Ítaca, touros estéreis dos melhores, em sacrifício, a pira coberta de oblações, uma ovelha só para Tirésias, negra e ovelha guia, sangue escuro escorreu no fosso, mortos cadavéricos, almas saídas do Érebo, de noivas, de jovens, de velhos, que muito sofreram, almas manchadas de lágrimas recentes, virgens tenras, homens muitos, golpeados com lanças de bronze, restos de guerra, armas vermelhas, amotinaram-se a meu redor, clamando. Pálido, gritei a meus homens por mais vítimas. Dizimaram os rebanhos, bronze contra ovelha. Verti unguentos, invoquei os deuses. Plutão, o forte, e louvei Proserpina. Nua a espada esguia, sentei-me, contive o ímpeto dos mortos impotentes, até ouvir Tirésias. Mas antes veio Eupenor, nosso amigo Eupenor, insepulto, largado na terra larga, membros que abandonáramos na casa de Circe, sem pranto, sem manto, pois outros feitos urgiam. Lastimável espírito, e gritei rápidas palavras. Eupenor, como chegaste a esta praia escura? A pé, ultrapassando os marinheiros? E ele grave, má sorte e muito vinho. No mirante de Circe, adormeci. Rolei pela longa escada. Bati no contraforte. Partido o nervo da nuca, a alma buscou o Averno. Averno é
o inferno, ou o Hades, ou o mundo das almas, ou como se queira chamar. Porém, a ti, ó rei, suplico, sem manto, sem pranto, recorda-me. Reúne minhas armas num sepulcro junto ao mar e grava um homem sem fortuna e um nome por fazer, e ergue nele o remo que eu usei entre os amigos. É interessante aqui essa descida ao inferno, né? E também essa referência crítica, né? À guerra, almas manchadas de lágrimas recentes, virgens tenras, homens muitos golpeados com lanças de bronze, restos de guerra, armas vermelhas, dizimaram os rebanhos, bronze contra ovelha. Para quem conhece apenas o Pound fascista, a ideia que nós temos é de um poeta que louva a guerra, né? Inclusive, um verso de Pound, parodiando Bertrand de Born, diz assim: só sei que vivo se ouço espadas que ressoam. No entanto, uma foi a atitude de Ezra Pound na Segunda Guerra Mundial, em que ele tomou partido do eixo nazi-fascista. E outra foi a sua atitude na Primeira Guerra Mundial, quando ele escreve contra a guerra. Inclusive, no poema longo, dividido em vários fragmentos, Hugh Selwyn Malberley, um dos melhores poemas de Pound, quase todo ele faz referências críticas à Primeira Guerra Mundial. Então, depende muito também da cronologia do poema. A leitura que nós fazemos depende da cronologia. E, claro, o texto homérico aqui já pode ser lido com outros olhos, né, fazendo uma outra contextualização. Prosseguindo. E veio Anticleia, que repeli, e então Tiresias Tebano, com o cetro de ouro, reconheceu-me e falou primeiro. Uma segunda vez, por que, homem de má estrela, encaras os mortos sem sol e este reino sem júbilo? Longe do fosso, deixa que eu beba o sangue e vaticine. E eu recuei, e ele forte com o sangue. Odisseu, retornarás através do rancoroso Netuno, sobre mares turvos, perderás todos os companheiros. E então Anticleia veio. Descansa em paz, divos, isto é, Andreas Divos, em Oficina Weckeli, 1538, procedência Homero. E ele partiu, passou pelas sereias e fez-se ao largo, até Circe Venerandam. Na frase do Cretense, com áurea coroa, Afrodite, Cipre munimenta sortita es, radiante, oricalque, com dourados cintos e laços nos seios, pálpebras de bistre, tu, conduzindo o ramo de ouro do argicida, de modo que, fim do primeiro canto. É interessante que, no final, ele vai se referir a essa edição latina, né, de Homero, de 1538, numa outra operação de intertextualidade. Eu falei para vocês que Pound, embora tenha apoiado o eixo na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra ele se posiciona radicalmente contra a guerra. Como exemplo desse posicionamento de Pound, eu vou ler um trecho, o fragmento 4,
do poema longo Hild Selwyn Mauberley, que diz assim, na tradução de Augusto de Campos: esses, afinal, combateram, e alguns acreditando, pro domo, afinal. Pro domo quer dizer em benefício próprio. Alguns por amor às armas, alguns por aventura, alguns por medo da fraqueza, alguns por medo da censura, alguns por amor à mortandade em pensamento, aprendendo mais tarde. Alguns com medo, aprendendo a amar a mortandade. Morreram uns pro pátria, não dulce, não edecor. Andaram de olhos fundos pelo inferno, acreditando nas mentiras dos mais velhos. Depois, descrentes, voltaram para casa. Voltaram para uma mentira, para muitos engodos, para velhas mentiras e nova infâmia. A usura decrépita e adiposa, e os mentirosos nos postos públicos. Audácia como nunca antes, desperdício como nunca antes, sangue jovem e sangue quente, belas faces e corpos sãos, vigor como nunca antes, franqueza como nunca antes, desilusões como nunca se ouviu nos velhos dias, histerias, confissões de trincheira, riso frouxo de ventres mortos. Fragmento 5. Ali jaz uma miríade, e dos melhores entre eles, por uma velha cadela desdentada, por uma civilização de remendos, viço nos lábios sorridentes, faísca de olhos sob a pálpebra da terra, por duas grosas de cotos de estátuas, por algumas pilhas de livros rotos. Então, bem interessante compararmos esse poema com outros em que ele louva o fascismo, né? Então, aquele Pound, de 1917, por exemplo, via na Primeira Guerra Mundial a decadência da civilização europeia. Ele via a mortandade dos jovens devido às mentiras dos políticos em função da usura. Já entre 1939 e 1945, ele vai ter uma outra visão. Em vez de observar a decadência da civilização europeia, ele vai imaginar que esta guerra é travada pela restauração da cultura clássica e da civilização europeia. Parecem duas pessoas completamente diferentes. Mas já naquele poema, datado da época da Primeira Guerra, ele usa a palavra usura, que é o tema do canto 45, talvez o mais conhecido dos cantos de Pound. Nesse canto 45, nós temos uma elegia de denúncia do capitalismo financeiro, que Pound prefere chamar de usura, incorporando uma palavra da teologia católica, que considerava o empréstimo a juros, realizado por banqueiros judeus, como um dos 7 pecados capitais. Aliás, um dos temas centrais da Divina Comédia de Dante. Por que os banqueiros eram judeus na Idade Média? E por que ainda hoje muitos banqueiros são judeus? Porque durante séculos a Igreja
proibiu os cristãos de emprestarem dinheiro a juros, justamente porque isso era um pecado capital. Como os judeus não eram cristãos, eles não eram obrigados a seguir essa proibição. O poeta norte-americano, que não se sentia confortável na sociedade moderna e que condenava tanto o capitalismo quanto o socialismo, apresenta, em sua crítica aos bancos, uma visão idealista, menos religiosa do que ética e estética. A usura não apenas sacrifica os mais pobres, como também significa embuste, enganação, hipocrisia, e é inimiga da arte, pois coloca o valor monetário acima de todos os outros valores. Por outro lado, apesar de certo anacronismo, o poema de Pound faz uma crítica necessária ao domínio do grande capital internacional, ainda que não tivesse conhecimento mais profundo da economia política, para embasar a sua condenação da usura. É uma pena que Pound não leu o livro de Lenin, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Talvez ele entendesse melhor o que é a usura na época moderna e contemporânea. Bem, vamos ler o canto 45. Aliás, eu enviei para vocês pelo WhatsApp um vídeo do YouTube em que o próprio Pound faz uma leitura muito forte desse poema. Vamos lá. Canto 45. Com usura, nenhum homem tem casa de boa pedra, blocos lisos e certos, que o desenho possa cobrir. Com usura, nenhum homem tem um paraíso pintado na parede de sua igreja. Arpiselutes, ou onde a Virgem receba a mensagem, e um halo se irradie do entalhe. Com usura, ninguém vê Gonzaga, seus herdeiros e concubinas. Nenhum quadro é feito para durar e viver conosco, mas para vender, vender depressa. Com usura, pecado contra a natureza. E esse é um conceito de São Tomás de Aquino. Teu pão é mais e mais feito de panos podres. Teu pão é um papel seco, sem trigo do monte, sem farinha pura. Com usura, o traço se torna espesso. Com usura, não há clara demarcação e ninguém acha lugar para sua casa. Quem lavra a pedra é afastado da pedra. O tecelão é afastado do tear. Com usura, a lã não chega ao mercado. A ovelha não dá lucro com a usura. A usura é uma praga. A usura embota a agulha nos dedos da donzela. Tolhe a perícia da fiandeira. Pietro Lombardo não veio da usura. Duccio não veio da usura. Nem Pierre della Francesca, nem Joan Bellini veio. Nem usura pintou La Calúnia. Angélico não veio da usura. Ambrógio Praedes não veio. Nenhuma igreja de pedra lavrada, com a inscrição Adamo me fecit. Aqui, Pound se refere a uma igreja de Veneza que tem essa inscrição, Adão me fez, que permite duas interpretações. A primeira é que o arquiteto responsável
por essa igreja se chamava Adão. E a outra, que Adão, né, o primeiro ser humano criado por Deus, né, conforme a Bíblia, teria sido o fundador não daquela igreja específica, mas da Igreja Católica. Nenhuma Santrofime, nenhuma Saint-Hilaire, usura enferruja o cinzel, enferruja a arte e o artesão, rói o fio no tear, mulher alguma aprende a urdir o ouro em sua trama. A usura é um câncer no azul, o carmesim não é bordado, o esmeralda não encontra um menling. Usura mata a criança no ventre, detém o galanteio do moço. Ela trouxe paralisia ao leito, jaz entre noivo e noiva. Contra natura, putas para Eleusis, cadáveres no banquete, a comando da usura. É uma grande pena que Ezra Pound não tenha lido o livro de Leme. Ele teria uma visão. Deixa eu ler aqui o que alguém escreveu. Está o chat. A igreja de San Zeno, exatamente, Luiz, que contém a inscrição Adamo me fecit, fica em Verona. Exatamente. O Augusto, inclusive, publica uma foto dessa igreja no livro Mais Provençais. Que pena, Carlos, mas tudo bem. Muito bom. Para concluirmos, vamos ler o canto 81 de Pound. O canto 81, talvez um dos mais sinceros de Pound, substitui as citações enciclopédicas por um tom mais confessional. É quase um testamento, epitáfio ou declaração íntima, similar a certas composições de Mário Faustino, em que não faltam, porém, figuras de linguagem, como a hipérbole, presente em versos como: a formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Vamos ler agora a tradução de Augusto de Campos. Canto 81, fragmento. O que amas de verdade permanece. O resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. Mundo de quem? Meu ou deles? Ou não é de ninguém? Veio o visível primeiro, depois o palpável, Elísio, ainda que fosse nas câmaras do inferno. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. O que amas de verdade não te será arrancado. A formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Abaixo tua vaidade, nem coragem, nem ordem, nem graça são obras do homem. Abaixo tua vaidade, eu digo abaixo, aprende com o mundo, verde o teu lugar, na escala de invenção ou arte verdadeira. Abaixo tua vaidade, Faquim, abaixo. O elmo verde superou tua elegância. Domina-te e os outros te suportarão. Abaixo tua vaidade, tu és um cão surrado e largado ao granizo, uma pega inchada sob um sol instável, metade branca, metade negra, e confundes a asa com a cauda.
Abaixo tua vaidade, que mesquinhos teus ódios, nutridos na mentira. Abaixo tua vaidade, ávido em destruir, avaro em caridade. Abaixo tua vaidade, eu digo, abaixo. Mas ter feito em lugar de não fazer, isto não é vaidade. Ter, com decência, batido para que um blum abrisse, ter colhido no ar a tradição mais viva, ou num belo olho antigo a flama inconquistada. Isto não é vaidade. Aqui o erro todo consiste em não ter feito todo, na timidez que vacilou, na bela tradução de Augusto. Muito bem, meus caros. E aqui, né, chegamos ao final da nossa conversa. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Se não, nós terminamos por aqui. Deixa eu só fechar a gravação. E na próxima semana, o nosso tema será Tristan Corbière, um poeta simbolista francês da dicção coloquial irônica, ou chulo-irônica, um poeta muito valorizado por Ezra Pound.